Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A reflexão que eu trouxe hoje para nós é sobre Simão Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu trouxe um resumo da trajetória dele, visto que é uma história riquíssima. Trouxe em algumas passagens do Evangelho, do Novo Testamento e também do livro A Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, ditado a Chico Xavier. Então, o discípulo e apóstolo Pedro era um pescador que vivia na cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Seu nome era Simão, mas recebeu de Jesus o nome de Pedro. Então, lembrando que o mar da Galileia tem inúmeras passagens no Evangelho, ele é chamado também de Lago de Jesus, Lago do Tiberíades e Lago do Genezaré. Então, sempre que tiver essa referência, é o mar da Galileia, que não era mar, era um lago. O pescador de homens, como era assim também chamado, começou a seguir o Messias quando já contava com a idade de 43 anos. Tinha uma personalidade forte e como característica marcante o fato de ser impulsivo. Não sendo um homem letrado, possuía, no entanto, raro bom senso e muita fé, e estava disposto a seguir Jesus. Essa característica de impulsivo, de conquistador, já fica clara para nós em uma passagem que Jesus está no Monte das Oliveiras, no momento da prisão dele, em que, num ato impulsivo, Pedro tira a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Numa passagem que Jesus já nos traz um ensinamento, a ideia de ação e reação, em que Jesus diz a Pedro: embainha a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Simão Pedro, como também é chamado, fez parte do círculo íntimo de Jesus entre os 12, servindo sempre de porta-voz dos outros discípulos. Então ele também tinha uma característica de liderança, tinha uma personalidade que conquistava. E logo os outros discípulos o tinham como um líder entre eles. O convite de Jesus a Pedro, como que aconteceu? Então Jesus veio buscando realizar a fundação do reino de Deus na terra e ele procura companheiros que possuam bons sentimentos e boa vontade sincera. Não era a obra de um homem só, ele precisava desses companheiros para essa missão grandiosa. Essa passagem está no livro Boa Nova, eu vou ler como estava lá na íntegra. Jesus então se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho com um olhar incedido de júbilos divinos. Quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogam a si mesmos, perguntando sentimentos de admiração embevecida. Estavam extasiados. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutaram o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E sem
sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Então, esse reino de Deus na terra, essa obra divina no coração dos homens, foi o convite ao qual Jesus fez aos discípulos. Então, esse convite feito a Pedro, segundo a literatura espírita, de acordo com todo o processo de preparação feita por Jesus junto aos emissários do alto, para que Jesus encarnasse na terra. Pedro já o conhecia de alguma maneira, e no íntimo do seu ser, ele tentava lembrar de onde surgira essa empatia e sensação de amizade para com Jesus. Então, o que a gente sabe, pensa é que Pedro já se lembrava de Jesus, a alma de Pedro já se lembrava de Jesus. Essa passagem aparece no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel Chico Xavier, chamado o capítulo Nas Vésperas do Senhor, que é justamente sobre essa preparação para a vinda de Jesus à Terra. E fala Emmanuel que nesse momento são escolhidos os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então pode-se dizer que Pedro foi sim um grande auxiliar divino. Já em outra passagem, Jesus já tinha escolhido seus outros discípulos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 16, em que Jesus conversa com Pedro e seus outros discípulos. Jesus, conversando com seus discípulos, indo em direção às aldeias de Cesareia de Filipe, lhes perguntava sobre o que as pessoas diziam ao seu respeito, quem as pessoas diziam que ele era. Então Jesus queria saber, por seus discípulos que conviviam com as pessoas locais, no seu cotidiano, o que as pessoas estavam achando a respeito dele. Quem que as pessoas diziam que era aquele homem que estava ali pregando o amor, a boa nova. E os discípulos responderam a Jesus que entre os comentários das pessoas da vizinhança, que uns achavam que ele era João Batista, outros achavam que ele era Elias, Jeremias, ou um dos profetas do Velho Testamento, que tinham ressuscitado dentre os mortos. Então Jesus lhes pergunta, quem que eles, os seus discípulos, achavam que ele era? E nesse momento Pedro já se destaca, porque já inspirado pelo alto, ele logo responde a Jesus. No meio dos outros discípulos que estão ali com ele, ele se destaca falando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus que vivia. Aí Pedro já o identifica como o Messias. Então Jesus diz, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Então, Simão, que até então era chamado de Simão, a partir desse momento é Pedro. E o que significa Pedro? Do grego antigo, Petros. Significa pedra, rochedo, a rocha forte. E em aramaico, como Jesus chamava Pedro, Cefas, rocha. Então, Pedro era a base forte para a divulgação do Evangelho, firme como uma rocha no trabalho que desempenhou. E a igreja a qual Jesus se refere é um lugar de assembleia, reunião de pessoas, não uma igreja física, uma construção, mas sim a reunião das pessoas e, por extensão, a congregação, a comunidade cristã, que Pedro seria essa rocha que traria essa comunidade em união. Jesus confiava em Pedro e sabia que ele ainda era uma pedra bruta, que Pedro estava avançando, estava em evolução, e que muitas vezes ele ainda era vencido pelas emoções que denotavam seu comportamento impulsivo e por sentimentos que ele externava quando não entendia todo o amor e perdão de Jesus oferecido a todos por igual. Pedro, às vezes, se revoltava porque Jesus despendia o amor dele a todos por igual. E ele ainda não tinha esse entendimento. Ele estava sendo uma pedra polida, ainda ele estava aprendendo muito com Jesus. Então Jesus tratava com amor desde os que o seguiam até os que o perseguiam.
Mas Jesus sabia também que o amor, o entendimento, a fé têm o poder de transformar o coração de todas as pessoas. E assim sendo, ele confiou a Pedro a função de ser uma rocha entre seus irmãos em Cristo, a fim de levar adiante sua palavra, seus ensinamentos de amor, de acolher aos excluídos, amparar seus irmãos de pregação nas horas difíceis e de perdoar os que o perseguiam por ser ele a base forte dessa construção do reino de Deus na terra, que seria construído dentro do coração e que Jesus veio trazer para todos nós. Então, Jesus, já sabendo do seu desencarne que seria em breve, ele transmite a Pedro e a todos os outros discípulos essa missão que eles teriam pela frente, de levar a palavra de Jesus adiante. A noite da prisão de Jesus. Então, na ceia de Páscoa, em que Jesus se reúne com seus discípulos para orientá-los, esclarecê-los e predizer sobre as coisas que iriam acontecer dali adiante, ele avisa Pedro que Pedro viria a negá-lo, que na ocasião da sua prisão, quando fosse questionado se ele conhecia Jesus, ele iria negar. Então Pedro, com todo o amor que já sentia pelo seu mestre, ele fica perplexo e ele fala veementemente que isso não aconteceria. Então Jesus, que conhece o coração de todos os homens, lhe disse, já em tom de perdão. A gente percebe o tom de perdão e a caridade de Jesus ao explicar por Pedro como isso aconteceria e por quê. Já com o intuito de não desanimar Pedro pela culpa. Então ele fala com toda doçura a ele. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, já perdoando a negação que viria pela frente. Então, nesse momento, e depois da negação, Pedro sim se sentiu culpado e se arrependeu, só que ele viveu um arrependimento construtivo e ele viveu o auto-perdão, importantíssimo, para que ali ele não ficasse estagnado, que ele tivesse força para continuar adiante. Ele se arrependeu e transformou o arrependimento em trabalho no bem, em boas ações, com bom ânimo e com boa vontade. Isso foi primordial para que Pedro conseguisse seguir adiante, o auto-perdão. Jesus sabia de todos os tormentos que Pedro passaria naquela noite. Ele teria já que deixá-lo ciente que era uma fraqueza dele, não uma maldade. Ele sabia que ao ser apontado como seguidor do Mestre de Nazaré, sabia do medo que ele sentiria, pensando nos flagelos sofridos por quem contrariava os mandantes da época. Então, em seus anos de pregação, Pedro sempre admitia ter negado seu mestre na hora que ele esteve preso. Tinha coragem de admitir a fraqueza demonstrada naquela noite e fé e força de mostrar a quantos pudesse as verdades semeadas por Jesus aqui na terra. Então, eu percebo uma injustiça em relação a Pedro, até acredito que por falta de conhecimento de toda essa trajetória maravilhosa que ele teve, porque ele é muito conhecido como o apóstolo da negação. Quando fala em Pedro, já lembra, é aquele que negou Jesus e tudo o restante que ele fez. E por que não nos colocarmos, antes de fazer qualquer juízo a respeito da atitude do Pedro, por que não nos colocarmos no lugar dele? Num tempo daquele de perseguição, em que eram flagelados, mutilados, perseguidos, presos, crucificados. Será que nós, no lugar dele, nós diríamos, sim, ele é meu amigo, eu sou seguidor dele? Será que nós também não teríamos a fragilidade e o medo? Aí está mais um ensinamento, né, de não julgarmos. Então, passada a crucificação, mais uma passagem do Evangelho de João, em que Jesus aparece a 7 dos seus discípulos após a crucificação. Então, essa aparição de Jesus
até devido à sua condição evolutiva, é uma aparição tangível de efeito físico. Ele circulava e conversava e estava entre os seus discípulos. Ele podia ser tocado, ele podia tocar, ele estava entre os seus discípulos, aparecendo normalmente como nós estamos aqui. Então, após sua crucificação, durante as 7 semanas que precedem a festa de Pentecostes, Jesus faz várias aparições para seus discípulos, orientando e transmitindo mensagens de bom ânimo e esperança. Então, claro, com a crucificação, os discípulos se veem perdidos, se veem assustados, se veem perseguidos e sem o seu mestre para auxiliá-los naquele momento. Então, Jesus, entre a crucificação e o dia de Pentecostes, que é um evento maravilhoso, que é quando, na reunião do cenáculo, no mesmo lugar que eles se reuniram para a última ceia, se reuniram também no dia de Pentecostes, que é quando acontece, quando os discípulos recebem as mensagens dos emissários do Senhor, onde todos vivenciam um episódio de mediunidade, quando eles falam em diversas línguas e pregam a palavra de Deus para vários povos em línguas diferentes para que eles entendessem. Então, até o dia de Pentecostes, Jesus faz várias aparições a eles. Em uma dessas aparições, Jesus se coloca novamente às margens do lago Tiberíades, enquanto alguns discípulos estão pescando. Ao ver que eles não haviam pescado nada, Jesus orienta-os a jogar novamente as redes. E ao fazê-lo, os discípulos então pescam grande quantidade de peixes. Os discípulos puxam a rede para a areia e reúnem-se com Jesus na beira do lago. Jesus os oferece pão e peixe e após a refeição diz a Simão Pedro. Imagine, né? Estão passando por toda dificuldade, perseguição, medo, sabendo como vão fazer para continuar essa missão do Mestre. E o Mestre aparece a eles numa condição dessa, os auxiliando mais uma vez, os orientando. E numa conversa em que estão ali, os 7, Jesus diz a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. Novamente, ele lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz a Pedro pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Então Jesus diz aqui: apacenta minhas ovelhas, né? Apacenta é exercer todas as funções de pastor, tais como guiar, levar ao pasto, nutrir, cuidar e vigiar. Então, o porquê dessas 3 perguntas? Por que ele perguntou 3 vezes? Podemos pensar automaticamente que é porque Pedro negou 3 vezes. Mas eu prefiro pensar também que Jesus dá um tempo para Pedro refletir, de ter consciência da responsabilidade da sua resposta. E pensar o que significa eu dizer que eu amo Jesus. Não é só dizer eu te amo, Jesus. Então, a partir dessa conversa que Pedro teve com Jesus, junto aos outros discípulos, e do evento do dia de Pentecostes, que eles receberam os emissários do alto, a partir daí, Pedro se agiganta como apóstolo de Jesus. Então, foi no dia de Pentecostes que os discípulos receberam esse acontecimento mediúnico que os fortaleceu. E foi aí que Pedro pregou o sermão, falando sobre Jesus para um grande número de pessoas. Pedro, então, começa a pregar pela inspiração divina. Em nome de Jesus, ele cura os doentes.
pela imposição das mãos e pelo toque. Foi ele que, em nome de Jesus, fez o paralítico andar. Em uma passagem em que Pedro e João, eles estão indo ao templo, na hora da oração, e está sendo carregado para a porta do templo um homem que desde que nasceu é paralítico. Então, Pedro e João estão chegando ao templo, o paralítico, sentado à porta, pede uma esmola a ele. Então Pedro diz: olhe para nós. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E segurando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha a força, olha o gigantismo do Pedro depois de tudo que ele passou. Ele já estava curando em nome de Jesus. Pedro estava passando por notável crescimento e amadurecimento espiritual. O convívio com Jesus o engrandeceu e fortaleceu, tornando-o assim o líder dos apóstolos, aparecendo em destaque nas narrativas evangélicas. Ele é o apóstolo mais vezes mencionado, sendo citado 184 vezes no Novo Testamento. Ele foi um dos criadores e líder da Casa do Caminho, local onde a caridade era exercida através do acolhimento aos excluídos, órfãos, doentes e idosos. Uma casa de caridade onde era colocado em prática os ensinamentos de Jesus. Foi também um dos líderes da Igreja de Jerusalém, exerceu autoridade na recém-nascida comunidade cristã. Então, essa Casa do Caminho, eram justamente assim que eles eram chamados homens do caminho, por causa da Casa do Caminho, esse local de caridade. E teve um dia em que Lucas sugere que, então, a partir daquele momento, os seguidores do Cristo, os homens do caminho, fossem então chamados de cristãos. E eles aceitaram essa ideia, e a partir daquele momento, todos que seguiam a Cristo eram chamados de cristãos. Então percebam a mudança do antigo Pedro para o novo Pedro. O antigo Pedro foi aquele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O novo Pedro, inspirado em Jesus, acolhe, perdoa, ama e é um grande benfeitor. No seu trabalho missionário, sai pelas comunidades a pregar a Boa Nova. Ele viaja pelos mais distantes locais, mostrando ao mundo como pode ser forte um homem movido pelo amor e pela fé. E ele faz essas viagens, grandes distâncias, a pé. Muitas vezes a pão e água, movido pelo amor. Dedica-se totalmente à Boa Nova do Cristo, dividindo seu dia ao serviço da caridade aos excluídos e à divulgação do que havia aprendido com o Mestre. Então, durante o dia, ele sai pela comunidade, porque eles tinham a Casa do Caminho, mas todos de maneira carente, precisavam de auxílio para manter a casa, porque eles recebiam todos os excluídos e alimentavam-os. Então Pedro saía pelas casas, ia falar com seus amigos, pedia doações para levar para a Casa do Caminho. Então ele percorria esses locais pedindo ajuda, ia de novo, voltava para a Casa do Caminho para à noite pregar a palavra do Cristo às pessoas que estavam alimentadas. Então cada movimento que Pedro faz na direção de Jesus, a pedra que um dia foi bruta vai se tornando cada vez mais polida. Seu coração é joia preciosa para Jesus, que mesmo com todas as imperfeições que Pedro apresentava, quando aceitou segui-lo, Jesus já o amava sem julgá-lo. Então, ser um apóstolo de Jesus naquela época e ser um propagador do cristianismo primitivo não era tarefa fácil. Mesmo sofrendo todo tipo de perseguição e maus tratos,
Pedro não abriu mão de levar a palavra de Jesus adiante, assim se mostrando um fiel cristão e exemplo de amor ao próximo, depositário e pregador do amor de Jesus. Não era fácil realmente levar a palavra adiante. Em períodos de muita perseguição, eles usavam até os cemitérios, as catacumbas, para poder ali levar a palavra de Jesus adiante, se escondendo. Então, após anos de dedicação ao próximo, levantando os caídos, auxiliando os necessitados e excluídos, Pedro foi morto em Roma no ano 67, durante a perseguição feita por Nero aos cristãos. Foi crucificado de cabeça para baixo conforme a sua vontade, pois não se achava digno de morrer como Jesus. Então agora eu convido vocês a nos colocarmos no lugar de Pedro quando Jesus faz a pergunta a ele se ele o ama. Então, nesse momento, imaginemos que somos nós lá no lugar de Pedro, conversando com Jesus, e ele pergunta se nós o amamos. E nós, conhecendo toda a trajetória de Jesus, toda a sua palavra de amor, de caridade, de perdão que ele trouxe ao mundo, e sabendo que ele é nosso auxílio de todas as horas, eu acredito que todos aqui vamos mais do que depressa dizer que sim, que amamos Jesus. E é tempo de reflexão. Então vamos refletir agora, quando formos para casa, o que significa amar Jesus. Temos consciência da responsabilidade de nossa resposta? Nós estamos apacentando as ovelhas de Jesus? Estamos, de algum modo, fazendo algo parecido com o que Pedro fez? Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, quando uma irmã lhe estender a mão pedindo um pedaço de pão, pedindo uma palavra amiga, pedindo um ouvido que não julgue, pedindo perdão, ou quando te irritares com alguém, quando pensares mal de alguém, quando pensares em fazer o mal a alguém, silencie teu coração e nesse momento ouça Jesus perguntando para ti: tu me amas? Era isso que eu tinha para nós hoje. Obrigada por terem ouvido. Fiquemos todos em paz e boa noite.